Pequenos grupos como estratégia missionária. Um modelo bíblico e eficaz para a expansão do reino de Deus. Introdução. O contexto da missão na igreja. Contemporânea, a igreja contemporânea enfrenta um desafio constante. Como cumprir a grande comissão de forma eficaz em um mundo cada vez mais fragmentado e secularizado? A resposta não está apenas em grandes eventos ou megaestruturas, mas em um retorno ao modelo primitivo de evangelização, os pequenos grupos. Estes, mais do que reuniões casuais, são células missionárias estratégicas. Quando bem organizadas, podem se tornar poderosos instrumentos de multiplicação e crescimento espiritual. Nosso objetivo é explorar como os pequenos grupos podem ser utilizados como uma estratégia missionária eficaz, facilitando a evangelização e o alcance de novas pessoas, estabelecendo um modelo que alia discipulado, comunhão e expansão missionária. 1. A base bíblica dos pequenos grupos como estratégia missionária. A prática de pequenos grupos encontra suas raízes nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Jesus, ao iniciar seu ministério terreno, não fundou uma instituição religiosa formal, mas reuniu um grupo pequeno de discípulos. A partir deste pequeno grupo, ele formou líderes que posteriormente levariam o evangelho às nações. Após a ascensão de Cristo, os discípulos continuaram a prática dos pequenos grupos. Em Atos 2:46 lemos: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja primitiva não dependia exclusivamente das grandes reuniões no templo, mas investia no discipulado em lares. A casa se tornava um local de ensino, comunhão, oração e evangelização. Esse modelo descentralizado permitiu que o evangelho se espalhasse rapidamente, alcançando novas regiões e culturas. 2. Pequenos grupos. A estratégia missionária da igreja primitiva. O modelo missionário da igreja primitiva era baseado em pequenos grupos estratégicos. Eles funcionavam como núcleos missionários que propagavam a mensagem de Cristo de forma rápida e eficaz. Paulo, por exemplo, utilizou as casas de líderes como bases missionárias. Em Atos 16:15 encontramos Lídia, uma comerciante de Tiatira, que abriu sua casa para receber os crentes. Da mesma forma, em Colossenses 4:15, Paulo envia saudações à igreja que se reunia na casa de Ninfas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e Ninfas e a igreja que está em sua casa. Essas reuniões em lares permitiam que o evangelho fosse pregado de forma contextualizada, criando um ambiente seguro para novos convertidos e permitindo um discipulado mais próximo e eficaz. 3. O poder da multiplicação. De pequenos grupos a comunidades de fé, a estratégia missionária dos pequenos grupos não é apenas um modelo de manutenção da fé, mas uma poderosa ferramenta de multiplicação. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo instrui Timóteo a transmitir o que aprendeu a homens fiéis, que por sua vez poderiam ensinar a outros. E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas. Confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Esse é o princípio da multiplicação. Cada líder capacita novos líderes, cada discípulo forma novos discípulos. Em vez de concentrar a responsabilidade missionária em um único pregador ou líder, os pequenos grupos distribuem a tarefa entre todos os membros. A estrutura celular permite que a igreja se adapte rapidamente a diferentes contextos culturais e sociais, sendo capaz de penetrar em áreas onde a instituição formal poderia enfrentar resistência. 4. Estruturação estratégica dos pequenos grupos com foco missionário. Para que os pequenos grupos cumpram seu propósito missionário, é fundamental que sejam organizados de forma estratégica. Algumas diretrizes essenciais incluem a identificação do público-alvo, definir claramente o perfil das pessoas a serem alcançadas, jovens, casais, novos convertidos, profissionais, etc. B. Treinamento de líderes. Investir no treinamento de líderes capacitados para conduzir as reuniões, discipular novos convertidos e identificar novos potenciais líderes. C. Plano de multiplicação. Cada grupo deve ter um plano claro de multiplicação. A cada ciclo, novos líderes são treinados e novos grupos são formados. D. Reuniões intencionais. As reuniões não são apenas encontros sociais, mas oportunidades estratégicas de evangelização, discipulado e consolidação, e conexão com a igreja local. Os grupos devem estar alinhados com a visão missionária da igreja local, garantindo que o crescimento seja sustentável e integrado. 5. Pequenos grupos. A missão no contexto urbano e digital com o crescimento das cidades e o avanço da tecnologia. A igreja precisa adaptar suas estratégias missionárias. Pequenos grupos se tornam ainda mais relevantes no contexto urbano, onde a proximidade física é reduzida e a rotina acelerada.
dificulta a formação de relacionamentos profundos. Nesse cenário, os pequenos grupos podem ser híbridos, encontros presenciais aliados a reuniões online. Plataformas como Zoom, WhatsApp e Google Meet facilitam o acompanhamento espiritual e a evangelização de pessoas que não podem estar presentes fisicamente. Além disso, grupos temáticos podem ser formados para atrair pessoas com interesses específicos. Grupos de estudo bíblico para empresários, encontros para jovens profissionais, círculos de oração para mães, etc. Essa segmentação facilita a criação de um ambiente acolhedor e relevante, potencializando o alcance missionário. 6 exemplos práticos de grupos missionários em ação a núcleo de fé em áreas de alto risco. Em áreas de difícil acesso ou comunidades carentes, pequenos grupos podem funcionar como igrejas subterrâneas, mantendo a chama do evangelho acesa e proporcionando suporte espiritual. B. Grupos de apoio para novos convertidos. Grupos voltados para o acompanhamento de novos convertidos garantem que cada pessoa receba atenção pastoral e ensino bíblico adequado, evitando a dispersão. C. Células universitárias. Em universidades, pequenos grupos podem funcionar como núcleos de fé, alcançando jovens e futuros líderes, oferecendo um espaço seguro para compartilhar a fé e estudar a palavra. 7. O impacto missionário dos pequenos grupos no século XXI. No século XXI, os pequenos grupos não são apenas um método alternativo de evangelização, mas uma estratégia central para a expansão do reino de Deus. Eles são ambientes férteis para a formação de líderes, discipulado intencional e plantação de novas igrejas. Com a urbanização crescente e a diversidade cultural, os pequenos grupos oferecem a flexibilidade necessária para penetrar em diferentes contextos e culturas, adaptando a mensagem do Evangelho sem comprometer seu conteúdo. Além disso, o formato descentralizado dos pequenos grupos permite uma resposta mais rápida a crises e emergências, funcionando como bases estratégicas de suporte espiritual e emocional. Conclusão. De grupos pequenos a grandes movimentos. Os pequenos grupos, quando alinhados a uma visão missionária clara, podem se tornar o coração pulsante da igreja, gerando um movimento de multiplicação e expansão que alcança o perdido, fortalece o convertido e capacita o discípulo. O exemplo da igreja primitiva é um modelo a ser seguido. Pequenos grupos que se reuniam de casa em casa, pregavam o evangelho com ousadia, discipulavam novos crentes e formavam líderes capacitados para continuar a missão. Que a Igreja do Senhor em nossos dias possa redescobrir o poder missionário dos pequenos grupos, transformando lares em centros de avivamento e discípulos em missionários incansáveis. Afinal, foi assim que a igreja nasceu e é assim que ela continuará a crescer até a volta do Senhor.